começando mais uma manhã de domingo juntos no Agrofag. Que bom contar com a sua companhia aqui. Professor Celso, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Vamos acompanhar os assuntos da edição de hoje, 8 de junho. Quem vive no campo sabe como é importante cultivar as tradições da família. Em Guaraniaçu, um produtor mantém uma criação de búfalos, atividade que começou com o avô dele há mais de 50 anos. E essa tradição passou do meu avô para meu pai e meu tio. Meu pai Osmar Lorenzato, meu tio Cláudio. E agora, sucessivamente, eu pretendo continuar com a criação. Os animais são rústicos, mas quando bem tratados, o manejo fica mais fácil. Se você levar para a mangueira, se você fizer visitas na pastagem com eles, tiver esse contato normal com o humano, assim como a gente faz com o bovino, ele vai ser extremamente dócil e dá até para amansar fêmeas para tirar leite. Vamos falar sobre a agricultura de precisão, porque numa mesma área podem haver diferenças tão grandes de produtividade. Aqui também é uma espiga da área de alta produção, comparado com essa de baixa produção, né? A gente já percebe, assim, na imagem não é tão nítido, mas para quem está aqui no ambiente percebe o padrão de espiga lá era muito melhor do que aqui, né? No estúdio, especialistas falam sobre técnicas de correção do solo. A nossa equipe foi até uma cerealista para conhecer como funciona o processo de classificação dos grãos de feijão. Em Ji, Paraná, milhares de pessoas visitam a Rondônia Rural Show. Relatório aponta o crescimento do uso de bioinsumos no Brasil. O estado do Mato Grosso lidera o ranking nacional. A Isa vai mostrar como foi a Feira do Pequeno Produtor. Alunos do Colégio FAG aprenderam sobre todo o processo de produção, desde a preparação das mudas, o plantio, a colheita e também a comercialização dos produtos. E a beleza dos manacás, que estão em plena época de florada. Para começar o programa, nós vamos ver imagens lindas aqui na tela, professor Celso, feitas no campus do Centro FAG, que já é muito bonito, mas nessa época do ano ganha um charme ainda mais especial com os manacás da serra. As flores de manacás são muito lindas, deixam o ambiente muito alegre. Exatamente, e trazem aquele colorido especial para a paisagem, né? O manacá é uma árvore nativa do Brasil, encontrada principalmente na Mata Atlântica, com um solo úmido e rico em nutrientes. O nome manacá da serra vem do fato de que as árvores geralmente crescem nas regiões serranas, aqui no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e em Minas. Um detalhe que chama a atenção é essa diferença na tonalidade das flores do manacá. Isso acontece conforme o grau de desenvolvimento. Os botões começam a desabrochar e as flores são brancas. Com o tempo vão mudando, passando para lilás até chegarem a um tom roxo mais intenso. Para quem tem interesse em plantá-lo no jardim, vai uma dica. A rega deve ser frequente, ou seja, de 2 a 3 vezes na semana. Além disso, é necessário garantir uma boa adubação a cada 3 meses. E ela é uma árvore que até vai bem na sombra, mas cresce bem melhor em sol direto. Além da beleza das flores, o manacá é uma opção para atrair os polinizadores. Lindos demais os manacás. Quem é do agro sabe, uma das características mais marcantes de quem vive no campo é cultivar tradições, preservar o legado que atravessa gerações. E é isso que acontece lá no interior de Guaraniaçu, na propriedade do Otávio. Ele mantém um rebanho de búfalos, atividade que começou com o avô dele há mais de 50 anos. Essa fazenda de 360 hectares, na comunidade de São Luís, em Guaraniaçu, tem como principal atividade a produção de bovinos de corte da raça Nelore. Mas a paisagem com montanhas e o verde da mata esconde uma história cheia de significado, uma tradição mantida com dedicação na criação de búfalos. O responsável é o Otávio, que cresceu vendo os búfalos como parte da infância. Um rebanho que começou com o avô, seu Bento, na década de 70. E agora
Mais do que rotina, cuidar deles virou sua missão. É uma tradição de família já. Começou a criação de búfalos em nossa família, começou com meu avô, seu Bento Lorenzato, por volta do ano de 1975, onde ele comprou 2 fêmeas e um macho e iniciou a sua criação. Ele chegou a ter mais de 100 animais e essa tradição passou do meu avô para meu pai e meu tio, meu pai Osmar Lorenzato, meu tio Cláudio, e agora sucessivamente eu pretendo continuar com a criação. É uma criação que eu não quero acabar com ela, quero somente continuar. Atualmente, o rebanho é de 35 búfalos, desses apenas um macho. Os animais são rústicos, adaptáveis e preferem áreas úmidas, como açudes onde fazem seus banhos diários. Um comportamento típico da espécie. Aqui são 2 raças, a Murrá e o Mediterrâneo. O foco é a produção de carne. Aqui nessa propriedade é feita a cria e a recria desses animais. Então a gente tira a desmama deles e leva para outra propriedade para terminação. É um animal que ele tem grande precocidade, né? Ele tem um acabamento muito bom, um bom ganho de carcaça e o destino final dele é a produção de carne. E leva para o abate geralmente animais com 15 a 18 meses geralmente. Animais bem precoces, com excelente acabamento. Nossa produção desde o tempo do avô sempre foi para a carne. Teve algumas vezes que teve alguma produção de leite, mas apenas para consumo ali, não para destinado à venda. A Ana Cláudia é prima do Otávio e também neta do seu Bento. Ela é a médica veterinária que acompanha de perto o manejo dos animais, ajudando a manter viva a tradição familiar. Ana explica que os búfalos compartilham várias características com os bovinos. Os búfalos, então, eles são aí de outra família, diferente dos bovinos, né? Eles são da família Bubalidae, mas eles são muito parecidos com os bovinos, né? Então, o tempo de gestação é o mesmo, 9 meses, né? É um animal, sim, precoce, então logo ele emprenha novamente. Aqui nessa propriedade em específico, eles têm um reprodutor e é feita a monta natural. Por que a monta natural? Porque eles têm uma dificuldade em encontrar sêmen de búfalo para fazer essa inseminação artificial, o que acaba travando um pouco o uso da tecnologia na propriedade, né? Eles fazem a monta natural e o macho ele tá o tempo inteiro com as fêmeas. Então, assim, não é... A princípio aqui não é feita uma estação de monta, mas eu até conversei com o Otávio, a partir do momento que esse rebanho vai aumentando, eles têm a intenção sim de fazer essa organização e estar realizando uma estação de monta. A médica veterinária também fala sobre os cuidados em relação à sanidade animal. Quando a gente fala em manejo sanitário para os búfalos, Ana, tem um procedimento específico? Específico não. Eles são tratados muito parecidos com os bovinos mesmo, né? Mas é realizado sim os manejos sanitários. Então aqui em específico nessa propriedade é realizado a vacina contra a raiva, a vacina contra Clostridium, é feito também a vermifugação com antiparasitários, né? Para evitar carrapato, mosca, berne, essas coisas. Mas como é um animal que gosta do clima seco e fica bastante dentro da água, então os parasitas não ficam muito nesse animal. E também eles realizam sim a vacina contra a brucelose, né? Então animais aí de 3 a 8 meses, as fêmeas especificamente, sim são vacinadas pelo médico veterinário. A alimentação é no pasto. São 24 hectares de capim-marandu, o mais indicado por conta da resistência seca, ao pisoteio e com ciclo vegetativo perene. Eles têm um piquete disponível para eles não ficam junto com o gado comercial, os bovinos, né? Então eles não são tão exigentes, eles gostam até de um pasto assim menor, mas eles ficam num piquete de pastagem marandu. Não exige tanta proteína, porque é um animal que está em recria aqui, né? E eles recebem sim uma suplementação mineral. Já os animais de desmama, que eles dão essa recriada e vão para outra propriedade, lá sim eles recebem uma suplementação diferenciada, porque eles vão para a engorda para depois ir para o frigorífico, né? Então esses animais sim recebem silagem, recebem uma ração 14% de proteína, além da suplementação mineral. Aí sim eles têm um acabamento mais rápido, em torno aí de 60 a 90 dias já está mandando para o abate.
Otávio destina apenas um lote de 15 animais por ano para o abate, quando chegam a uma média de 17 arrobas. O preço é o mesmo da carne de vaca, cerca de R$ 260 por arroba. A gente abate, geralmente eles mandam para o frigoríficos da região sudoeste que compram esses animais. Geralmente os frigoríficos do norte não têm a liberação para abater, né? Como rebanhos para a região norte não é tão grande, então fica mais para a região sudoeste. Mas no preço comercializado, preço de vaca. O mercado para búfalos enfrenta limitações. Segundo a Ana, o número de criadores é reduzido e muitas vezes a espécie ainda sofre com preconceito e desinformação. Aqui no nosso município, que a gente conversa, estão 2 criadores, então um é a nossa família, né, Otávio, os meus tios, e tem mais um criador. Então, assim, às vezes o pessoal fica com medo de fazer essa criação desses animais, porque o pessoal comentava muito que eles não paravam em cercas, né? É um animal mais rústico, é um animal muito forte, é de difícil manejo, mas na verdade não. É um animal que, se você manejar corretamente, se você levar para a mangueira, se você fizer visitas na pastagem com eles, tiver esse contato normal com o humano, assim como a gente faz com o bovino, ele vai ser extremamente dócil e dá até para amansar fêmeas para tirar leite. Do passado ao futuro, o que começou com um sonho simples de um avô virou símbolo de resistência no campo. Otávio e Ana mantêm viva a herança do seu Bento, com cuidado, técnica e muito amor. Que bacana essa história, né, professor Celso? Inclusive é uma característica de quem vive no campo, preservar essas tradições aí. É muito interessante, né, a transição familiar, né, do avô para o pai para o filho, né? Isso é importante, né, você ter esse legado sendo deixado assim para a família. Preservando o trabalho, isso aí. A CropLife, a associação que representa empresas de insumos biológicos no Brasil, divulgou em parceria com o governo federal dados sobre o uso de bioinsumos na safra 2024-2025. Os números reforçam uma informação que já é de conhecimento do produtor rural, o aumento crescente no uso de biológicos. Professor Celso, nós separamos alguns gráficos, vamos ver aqui na tela, então, olha só, os dados de mercado sobre o setor, então, dos bioinsumos. Olha, o crescimento da área tratada foi de 13% na safra 24-25, né, em relação ao que foi na safra 23-24, que tinha sido de 10%. A área tratada no Brasil, então, 156 milhões de hectares. É uma área relevante, né? Muito importante. Inclusive, olha só, nós temos o próximo dado aí que representa, então, um pouquinho de cada um dos segmentos, e isso já torna aí, né, esse uso ainda mais participativo na nossa agricultura. Então, biofungicidas, o que era 11%, a utilização passou para 13%, bioinoculantes, principalmente na cultura da soja, de 54% para 56%, e o uso de bioinseticidas, olha aí, 26% para 30%. Essa parte é interessante, são todas as áreas, né, inseticida, fungicida, inoculante, solubilizadores, né, está envolvido em bioinsumos, né. Isso é interessante que está todo o processo andando, né? Não é somente biofungicidas ou bioinoculantes, né? Pegou toda a cadeia produtiva, né? Inseticidas, herbicidas, fungicidas, está tudo aí incluso aí, né? Exatamente, expandiu bastante, né? E olha só, nos próximos dados a gente consegue ver aí que o Brasil então tem essa utilização 4 vezes acima da média global, né? Então taxa média anual de crescimento nos últimos 3 anos de 22%. O Brasil é inovador, né? Tudo que chega uma tecnologia nova, ele experimenta, se for boa, ele continua, né? E como está aumentando aí, são 4 vezes acima da média global, significa que essa nova tecnologia está aí para ficar. Com certeza. Vamos acompanhar agora, olha só, os dados por cultura. 62% dos bioinsumos são utilizados aí na cultura da soja, 23% no milho, 10% cana-de-açúcar e 6% na cultura do algodão, café, citros e hortifruti. A gente tem aí também alguns dados falando sobre os estados, né? O Mato Grosso está na liderança na utilização dos insumos biológicos, com 34% desse total, Goiás e Distrito Federal, 12%, São Paulo, 10%, Paraná, junto com o Mato Grosso do Sul, aí representando 8% da utilização.
com certeza esses números vão todos aumentar, né? Cada vez mais que vai entrando no mercado, o pessoal vai conhecendo os resultados, a tendência é abraçar todo esse processo. Isso aí, com essa nova onda dos insumos biológicos. E nós temos os fatores aí de crescimento, né, que a CropLife traz. A profissionalização e a expansão da indústria e também a gente destaca aqui o manejo integrado com os químicos. É interessante, né? Profissionalização, os novos técnicos agrícolas, novos agrônomos, né? Tem que entrar nessa nova tecnologia e a indústria, ao mesmo tempo, compensar na produção, né? Então é um avanço que ele é contínuo, né? E sincronizado. Provavelmente isso daí logo está estourando, né? Com certeza. E igual o senhor falou, né? Os profissionais precisam buscar essa capacitação. Nós aqui no Centro FAG temos a pós, né? Na utilização de bioinsumos, aí no manejo desses insumos biológicos. Fica a dica para quem está em casa. Okay. É isso aí. E agora é hora do Isa na Fazenda. Acompanhe. Essa semana, o Isa na Fazenda vai trazer uma atividade especial, cheia de aprendizado para quem está entrando em contato com as olericulturas pela primeira vez. São os alunos do 4º e 5º ano do Colégio FAG, que participaram de uma atividade bem diferente, a produção da Feira do Produtor Mirim, desenvolvida em parceria aqui com a Fazenda Escola. Essa atividade começou em março e ao todo foram 3 visitas por turmas aqui na horta. Na primeira visita, os alunos produziram cerca de 600 mudas de diferentes variedades de alface. Eles prepararam o substrato, preencheram as bandejas, realizaram a semeadura e deixaram as mudas na estufa por cerca de 20 dias. Na segunda visita, foi hora de transplantar. As turmas foram para o canteiro e lá aprenderam a calcular o espaçamento entre as plantas, a importância da água e dos nutrientes e, de forma totalmente manual, fizeram o transplantio. Uma experiência prática e educativa que mostrou como realmente funciona o cultivo de hortaliças. Na terceira e última visita, as crianças voltaram para acompanhar o crescimento das alfaces que ajudaram a plantar. Essa etapa trouxe um olhar atento para a planta, pensando no cuidado e no compromisso com a qualidade do alimento até chegar à mesa dos consumidores. Mas a feira não foi só sobre plantar. Os alunos também aprenderam sobre empreendedorismo. Eles pesquisaram o preço da concorrência, pensaram em estratégias de marketing para atrair compradores e se prepararam para o grande dia de vendas. Essa semana, com tudo pronto, eles receberam os próprios pais no Colégio FAG para vender as hortaliças produzidas por eles. A entrega de um livro era revertida no valor da compra. Essa iniciativa reforça a importância do contato das crianças com a agricultura desde cedo. Plantar, cuidar, colher e vender são experiências que ensinam responsabilidade, valorização do trabalho no campo e a aproximação com a economia. A parceria entre o Colégio FAG e a Fazenda Escola tornou isso possível, promovendo educação, prática e conectando os alunos com o valor da produção rural. Parabéns aos pequenos produtores, professores, auxiliares que trabalharam na dinâmica e a todos os envolvidos nessa jornada cheia de aprendizado. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Valeu, Isa! E olha só, a gente quer destacar aqui uma mensagem que recebemos do Jair Reis, que é lá de Alagoinhas, na Bahia. Ele agradeceu a informação que passamos no programa anterior sobre o cultivo de pitanga. Vamos ver o comentário, então, aqui do Jair para a nossa equipe. Muito grato pela atenção e ajuda de vocês. Agora eu vou procurar cuidar da minha pitangueira para colher bons frutos. É isso aí, Jair. E não esqueça de mandar fotos para a nossa equipe, viu? E se você também quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número está aqui na tela, olha só, é o 4533213970. A gente está em todas as redes sociais, lá no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe! Na semana passada, nós exibimos aqui uma reportagem mostrando a colheita do feijão. Durante a matéria, o produtor Edmar Lírio comentou que o preço da saca de feijão depende da qualidade dos grãos. E essa classificação é feita nas empresas, as cerealistas que recebem o produto. Nós fomos conferir como é feito esse processo que define o valor pago ao agricultor. Acompanhe.
Essa cerealista em Rio do Salto está há 27 anos no mercado e trabalha com recebimento e beneficiamento de grãos. Nesta época, o movimento maior é de caminhões carregados com o feijão que está sendo colhido da segunda safra paranaense, tanto da variedade carioca como o preto. Nós temos condições de beneficiar hoje aí 3, 4 mil sacos por dia, se for um feijão meio seco. A gente beneficia e deixa pronto para ir para empacotar. A gente manda para o Brasil inteiro, até está preparado para exportar a hora que sair uma exportação boa. Hoje é dia de recebimento aqui e nós vamos acompanhar como é feita a classificação dos grãos. Estamos aqui numa carga de feijão, a partir do momento que chega aqui, entra para o processo de classificação. O responsável é o Vanderlei. Explica para a gente como que é esse procedimento. O procedimento da classificação do feijão, agora o caminhão ele adentrou sobre a balança, né? A gente vai fazer a calagem do feijão para fazer a classificação, efetuar a classificação dele, né? Esse equipamento que faz a classificação, no caso, fala um pouco para a gente de como funciona, ele vai... Isso, esse aqui a gente vai pegar e vai perfurar a carga até o final, né? E vai retirar a quantia certa de produto que eu vou utilizar na classificação. Então depois de tirar essa amostra agora que dá em torno de uns 6 quilos mais ou menos, né, Vanderlei? Isso. Agora você leva para outro setor. Agora nós vamos para a sala para classificação do produto agora. Então vamos lá, vamos acompanhar. Aqui no laboratório de classificação, agora o Vanderlei vai explicar para a gente passo a passo de como que é esse processo, né, Vanderlei? Isso. Então o primeiro passo a gente vai fazer o quarteamento do produto, né? A homogeneização para a mistura total do produto. E dessa homogeneização a gente vai tirar uma certa quantia, onde a gente vai estar efetuando a classificação daí do produto. Vamos lá. Após o quarteamento do produto, a gente estará efetuando a pesagem para estar retirando os defeitos e as matérias estranhas do produto. Depois da classificação pronta, então aqui está os avariados do produto, né? Aqui a gente tem o produto manchado e aqui nessa peneira a gente tem o produto quebrado, né? Que são os partidos do feijão. E nessa peneira do fundo, as matérias estranhas que saem do feijão. Restando somente o produto totalmente classificado. Partindo para o último passo, a gente vai medir a umidade do produto para ver com que umidade o produto está. Depois de classificar, né, fazer essa classificação, fazer a separação, Isso. O próximo processo agora? A gente efetua a pesagem de cada item, né, as matérias estranhas em impureza, os manchados e os quebrados, e é feito o desconto daí para o produtor. Né. Questão de umidade também, a partir de quanto que tem desconto? O feijão a gente trabalha a partir de 16, com 16 de umidade ele já não caracteriza a umidade no grão, né? Então ele já não dá desconto ao produtor, né? Só acima de 16. Aí você joga todos esses dados no sistema e já sai o maneio. E ele mesmo faz a leitura ali dos descontos para o produtor. Depois de fazer todas essas etapas da classificação, o caminhão segue para a descarga na moega. O Flávio é engenheiro agrônomo da empresa e responsável pelo contato com os produtores no campo. Ele também acompanha toda a produção que chega aqui para o descarregamento. A gente já consegue, como tem um pouco de experiência nesse mercado, já definir lá no plantio, né? Uma variedade boa, uma variedade que vai dar um pacote bom, que vai dar um recebimento bom, vai dar menos problema no recebimento e, consequentemente, gerando mais sucesso para o produtor. Além da qualidade que vem do campo, o beneficiamento também exige cuidado em cada etapa do processo para garantir um produto de excelência. O feijão sai daqui pronto para atender as principais indústrias do Brasil. O feijão, quando é bom, você pode vender ele bem fora, porque ele é um feijão de primeiro pacote. Então a gente vende para as maiores empresas do Brasil, o feijão sai pronto, como vocês vêem, estão nos bags prontinho. Ainda há pouco saiu uma carga para o Rio Grande, ele vai direto para o pacote, o feijão que a gente beneficia aqui, ele sai pronto daqui. Tá aí então, né, professor, como é feito esse processo aí de seleção dos grãos de feijão? A qualidade de qualquer produto agrícola é muito importante. O feijão mais ainda, né? Porque o consumidor vai olhar lá na gôndola, né? E vai olhar o produto, né? Tanto é que
toda a embalagem de feijão tem uma parte visível, né? Transparente. Ele vai ver se está mudando de cor, não está mudando de cor, né? Então, vamos dizer assim, de todas as qualidades que tem, de todos os produtos, o feijão tem um crivo maior, né? Então, o consumidor olha com outros olhos, né? Então, realmente, tem que se fazer uma boa classificação e uma boa, vamos dizer assim, entrega do produto no mercado que possa atrair o consumidor. Exatamente, isso aí, de forma bem minuciosa. E professor, a AgroSalto, empresa que nós mostramos na reportagem, é parceira do City Farm e vai estar aqui com a gente, então, nesse evento desse ano. Veja agora os preços do mercado agrícola na nossa região. A saca da soja encerrou a semana em R$ 116,00, a saca do milho, R$ 53,00 e a saca do trigo, R$ 80,00. No próximo bloco, vamos falar sobre como a tecnologia ajuda o produtor rural a ter uma boa produtividade nas lavouras. No estúdio, especialistas analisam a importância das técnicas da agricultura de precisão. E ainda nessa edição, tem a Rondônia Rural Show. É já já. O futuro pede os diferentes. Pede excelência, prática, inovação e empreendedorismo. Na FAG, a diferença está na qualidade dos professores, nas aulas imersivas que aproveitam a estrutura do campus mais completo e moderno do Brasil. No networking empresarial, nos eventos exclusivos e nas oportunidades criadas para você realizar. Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br/vestibular e inscreva-se. Provas 14 de junho. Quem faz FAG, faz a diferença. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Professor Celso, olha só essa imagem aqui na tela. Nós temos duas espigas de milho, uma maior, bem completa, né? E a outra menor, não tão bem desenvolvida assim. As duas foram colhidas em uma área muito próxima. O que explica, de repente, essa situação? Provavelmente é a famosa mancha de solo, mancha de fertilidade, né? Onde a espiga está menor, tem menos nutrientes. E como resolver esse problema, então? É um manejo mais adequado, procurando empresas que possam fazer um mapeamento, né? E determinar em qual parte ele deve jogar mais adubo ou menos adubos, né? Então essa empresa vai fazer com que você tenha uma distribuição mais uniforme do seu adubo e colocando a quantidade maior onde está faltando, onde deu essa espiga pequena, e onde deu espiga maior, a mesma quantidade de recomendação. Exatamente. Vamos acompanhar então uma reportagem sobre esse assunto, professor. A apresentação da tecnologia de agricultura de precisão, que transforma imagens de satélite em mapas de produtividade, aconteceu na Fazenda Escola da FAG. A explicação foi conduzida por Cleberson Capuani, diretor da APEMAX, e acompanhada por acadêmicos e professores. Este mapa foi elaborado após uma análise de georreferenciamento via satélite e a coleta de amostras do solo, que foram encaminhadas a um laboratório especializado. Os resultados trouxeram dados detalhados, como os teores de cálcio, magnésio, fósforo e potássio, ou seja, um relatório completo indicando quais nutrientes estão em falta ou em excesso na lavoura. Com essas informações, o produtor pode aplicar os insumos em taxa variável, apenas nas áreas que realmente necessitam. O mapa é identificado por manchas. Verde indica alta produtividade e vermelho, baixa produtividade. Após o conteúdo teórico, a turma se dirigiu até uma lavoura de milho dentro da própria Fazenda Escola. Ali, os participantes puderam acompanhar na prática as regiões de alta produtividade e as áreas de deficiências no solo. A proposta foi justamente analisar essas diferenças no campo. Com os mapas em tempo real, os acadêmicos conferiram uma área de alta produtividade, a chamada mancha verde. A análise apontou espigas mais desenvolvidas, sinal de solo bem nutrido e manejo adequado. Então aqui a gente já está em cima de um ponto de produção alta, seria um ponto de produção que no mapa está em verde. E aqui a gente consegue comprovar que a gente tem um padrão de espiga
e uma estrutura de planta muito melhor, né? Realmente vai falar um pouquinho agora. A gente veio caminhando por meio do milho, né, cruzando uma região de produtividade mais baixa, que era uma região amarela do mapa ali, e no visual a gente já percebe que melhorou aqui o padrão de espiga, principalmente, né? Agora nós vamos voltar na região de produtividade mais baixa e comparar o tamanho e o padrão de espiga, né? Para comprovar que o que o mapa tá mostrando é a realidade que expressa na planta, no campo. Em seguida foi a área de baixa produtividade, a mancha vermelha. Ali foi possível perceber visualmente a diferença. Espigas menores e menos grãos formados, indicando falta de nutrientes essenciais. Então aqui a gente chegou agora num ponto de produção baixa, certo? Então a gente consegue ver que a média do tamanho de espiga é muito menor comparado a um ponto de produção alta. A gente trouxe lá algumas espigas justamente para comprovar a eficácia do mapa e buscar entender o que está acontecendo nesse ponto que a gente tem uma produção tão baixa. A imagem que o mapa mostra é realmente a realidade que está no campo, né? Que também é uma espiga da área de alta produção comparado com essa de baixa produção, né? A gente já percebe, assim, na imagem não é tão nítido, mas para quem está aqui no ambiente percebe o padrão de espiga lá era muito melhor do que aqui, né? Isso é unânime, todos que estavam aqui concordam. Então, mais uma vez, mostrando que é uma imagem confiável, né? Aqui a gente tem uma estrutura tanto de espiga, quantidade de grãos, quantidade de fileira, né? Você vê que a espiga não está totalmente formada. A gente também consegue ver na estrutura de planta que até a parte de sanidade aqui é muito menor do que a gente tinha lá. Então, automaticamente, quando a gente tem uma fertilidade maior, a planta também ela fica muito mais forte, vamos dizer assim, sofre muito menos com doença, com estresse hídrico e assim por diante. Na área visitada, o sistema já passou por 2 safras. A comparação mostra resultados positivos. Para o Cleverson, o ganho não está apenas na colheita, mas também no bolso do produtor, com melhor aproveitamento dos insumos. A vantagem sempre vai ser uniformizar a área, tentar buscar uma produção maior e também, normalmente, economia na parte dos fertilizantes, né? Ser mais assertivo na hora de comprar, na hora de aplicar e automaticamente uma produção maior. Para o gerente da Fazenda Escola, da FAG, o desafio inicial foi superar a resistência à mudança. A prática da agricultura de precisão encurtou o tempo das correções de solo. Antes, intervenções ocorriam a cada 3 anos. Agora, os ajustes são anuais. É uma construção de fertilidade que a gente faz ao longo dos anos, né? Mas se você tem uma direção, o caminho sempre é mais curto, né? Em outros tempos que a gente fazia o trabalho meio que, assim, a cada 3 anos que a gente gerava um mapa de produtividade, então intervia a cada 3 anos, né? Então, 3 intervenções demoravam 9 anos, né? Agora 3 intervenções é em 3 anos, né? Então o processo de correção e de homogeneização da fertilidade da área é muito mais rápido, né? Para o professor Augustinho, o sistema otimiza tempo e recursos, sendo possível obter dados mais completos e tomar decisões mais assertivas sobre calagem, adubação e correções específicas em comparação com o modelo convencional utilizado normalmente. A gente precisa de um solo equilibrado, né? Então, a base de tudo é o solo equilibrado. A gente tem que ter um equilíbrio de nutrientes. Se o solo estiver desequilibrado, tiver um nutriente a mais, um nutriente faltando, né, isso vai causar um desequilíbrio e não vai né, atingir o maior potencial produtivo, né? Então, a gente precisa de equilíbrio, né? E o equilíbrio começa com a correção, né? E por isso que é importante a gente corrigir de forma variada, né? Corrigir aonde necessita fazer a correção, né? Não corrigir de maneira geral, que aí eu vou estar aplicando mais onde não precisa, né, e menos aonde precisa mais, né? Os acadêmicos, além de visualizar as diferenças diretamente no campo, puderam entender como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na tomada de decisões agronômicas. O sistema permite conhecer melhor a propriedade, identificar falhas e trabalhar para corrigi-las de forma mais eficiente. Eu acho que é muito importante. E a gente até duvida se ele realmente mostra resultados, se realmente são verídicos. E para o produtor é difícil implementar a tecnologia na
na área e como influencia na produtividade. Para a gente, futuros engenheiros, ajuda muito porque a gente consegue fazer uma indicação melhor de como trabalhar com isso, né? E aqui a gente tem 2 exemplos, né? Até de se duvidar, quem deve estar em casa deve estar duvidando, que deve ser 2 cultivares diferentes, mas aqui é um ponto verde que a gente visitou e aqui uma área vermelha. Acabei quebrando aqui, mas a gente consegue ver que até o final da espiga ela não termina os grãos. E isso, querendo ou não, impacta na produtividade, seja um pedaço grande ou um pequeno, vai impactando na produtividade. Isso é muito legal, eles fazem um acompanhamento aqui de uns 2, 3 anos, tem áreas com mais tempo, mas é bem interessante essa parte. E aqui a gente continua falando sobre as tecnologias na agricultura de precisão. A gente tem 2 convidados aqui especiais, professor Márcio Maggi, coordenador do Laboratório de Mecanização e Agricultura de Precisão, LAMAP, da UniOeste. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quem também está aqui com a gente, estava na reportagem, né, o Cleverson Capuani, diretor comercial da APEMAC. Seja bem-vindo, Cleverson. Tudo bem, Antonella? Tudo bem, Celso? Certo. Então vamos lá, começar falando sobre essa questão, né, quando a gente fala de agricultura de precisão, todo um planejamento prévio precisa ser feito e também a gente entender que a área, ela vai ter as suas características, o produtor rural precisa já ter esse planejamento com direcionamento, né, professor? Exatamente. Hoje, a própria nomenclatura, né, agricultura de precisão, ela diz respeito a uma ferramenta de gerenciamento. Para você fazer um gerenciamento, né, de uma propriedade, você tem que ter todo um planejamento prévio para a gente conseguir aplicar, então, esses conceitos, né? Na própria reportagem demonstra isso, né? Existe todo um planejamento, né, ao longo do tempo para que a gente consiga, então, conseguir fazer essa avaliação. A agricultura de precisão, ela precisa ser estudada especialmente num contexto de várias informações são coletadas, mas também precisa ter uma informação temporal, né? Aquilo que a gente chama de variação espacial, que seriam os dados espacializados no campo, mas também uma variação temporal. Então, quanto mais tempo eu conseguir produzir ou gerar essas coletas, essas informações, eu consigo ter uma informação mais precisa para ser mais assertivo no momento de fazer uma intervenção na lavoura. Na reportagem demonstra muito bem isso, que foi feita uma avaliação de pelo menos 2 anos. É um começo, mas a gente sabe que para a gente ter uma assertividade maior, quanto mais tempo a gente conseguir monitorar essas áreas, certamente você vai ter resultados mais positivos e mais assertivos. Informações aí mais específicas. E Cleverson, realmente a gente viu, né, de forma clara ali a diferença entre as 2 espigas, a gente conseguiu acompanhar isso no campo e essa dinâmica foi interessante porque vocês tiraram a prova real, realmente. Ali com o mapa no celular, acompanhando a área verde, né, boa produtividade. Como que isso aconteceu lá na hora? A gente usa esse mapa de produtividade para direcionamento, né? A campo a gente conseguiu provar novamente que o início de tudo é o direcionamento, né? Buscar informação do que está acontecendo dentro de um ponto daquele que seria uma produção alta, uma produção que provavelmente vai passar aí dos 400 sacos por alqueire de milho e em comparação com a produção baixa, tentar entender o motivo da perca produtiva naquele ponto de produção baixa. Né? Após o levantamento a campo, foi legal que o Helmut acompanhou, os professores acompanharam e conseguimos provar que existe essa variação. Né? Não por ser um talhão grande, mas hoje a gente tem acesso fácil para chegar nesse levantamento usando o mapa de produção. Né? Ali a gente tem uma diferença, uma variação grande de matéria orgânica que também pode ter interferido muito. Não foi feita a taxa variável de nitrogênio, então usando uma taxa fixa entregou-se nitrogênio em quantidades iguais para os 2 pontos, onde a gente tem uma matéria orgânica menor, automaticamente a gente precisa de uma quantidade maior de nitrogênio. Então, conseguiria buscar uma uniformidade um pouco maior, né? Usando, nesse caso, um nitrogênio maior. Para complementar aí, nesse caso, as informações. Isso. Professor Márcio, uma pergunta que não quer calar. Quando saiu a taxa variável, geoprocessamento, deu a impressão que tudo isso é para o agricultor, grande lavoura, de agricultor altamente tecnificado, com máquina, etc. O médio, pequeno agricultor tem direito a isso? Essa taxa variável? Professor Celso, é uma pergunta interessante. A princípio, né, especialmente quando a gente vai fazer uma visita, né, na feira, nós temos uma das maiores feiras do Brasil, né,
a gente chega lá, parece que aquelas máquinas elas estão num patamar que não pode chegar num pequeno médio produtor. A tecnologia, né, então vamos falar assim, a questão do investimento, realmente ele traz muita limitação para você adquirir uma máquina na casa dos milhares aí de milhões de reais. Mas hoje é possível, com baixo nível de tecnologia, a gente fazer esses mapeamentos das áreas utilizando algumas ferramentas relativamente simples e que não demandam muitos custos. É possível, mas tem que ter um pouco de conhecimento especializado para que você consiga, assim como o Cleverson demonstrou no trabalho, conhecendo as áreas, e isso o agricultor ele tem muita expertise nisso, porque a maioria dos agricultores, especialmente pequenos e médios, ele conhece as suas áreas, ele tem conhecimento dos seus talhões. Se você conversar com o agricultor, ele tem na memória a lembrança de quanto produziu o seu talhão, na média, no último ano. Isso é uma informação extremamente importante que deve ser valorizada. Com um pouquinho de conhecimento, agregando a essas informações que o agricultor tem, é possível a gente aplicar, sim, fazendo a localização dessas áreas que têm deficiências nutricionais, porque o agricultor tem, na maioria das vezes, essa memória, especialmente em áreas menores, que ele tem determinados talhões que estão produzindo a menos. Quais as causas? Bom, as causas podem ser fácil ou dificilmente contornadas. Então, depende muito do nível de conhecimento. Ele consegue fazer isso por conta própria? Eu diria que depende muito, né? Hoje a gente está vendo uma transição aí familiar, talvez o seu filho, ele já tem um conhecimento. O agricultor que tem um pouco mais de aprofundamento do setor, talvez consiga, mas eu acho imprescindível mão de obra para dar uma assistência, né? Seja na sua cooperativa, seja na sua revenda. A gente tem hoje empresas que possibilitam, né? Nós temos aqui o colega que trabalha no sentido de prestação de serviço, mas a gente consegue, a nível de cooperativas hoje, as próprias cooperativas disponibilizam muitas ferramentas para os seus cooperados que possibilita ele fazer alguns levantamentos, não no cômputo geral, né, aplicar todo o ciclo de agricultura de precisão naquele contexto tecnológico amplo de utilizar uma máquina de milhões de reais que tem monitor, mas ele consegue fazer uma coleta manual da sua propriedade em alguns pontos amostrais e gerar um mapa de amostragem. É o mais preciso? Talvez não seja, mas já é um começo. É possível. Tá? Claro que tem diferentes níveis de possibilidades, mas é perfeitamente possível hoje fazer com pequenos e médios, não só com grandes produtores. Eu queria fazer uma pergunta para o Cleverson. Para você fazer tudo isso, Cleverson, você tem que primeiro coletar dados, né? Como é que eu faço essa coleta de dados? Para fazer o levantamento do mapa de produtividade, a gente usa uma imagem de satélite, né? A gente compra uma imagem com infravermelho potente, onde a gente consegue tirar fatores de dentro desse infravermelho através de softwares que foram criados pela nossa empresa. Então a gente consegue tirar teor lignino, umidade, proteína e assim por diante. São alguns fatores que foram desenvolvidos e buscados, né, dentro da nossa empresa. Usando esse levantamento, a gente consegue direcionar essas manchas e buscar a informação de onde ela está posicionada. Né? A partir daí, sim, é feito o levantamento a campo, a comprovação do mapa de produção, que foi o que a gente fez a campo aqui na FAG. Análise de solo. Análise de solo posteriormente em cima dessas manchas, né? Buscando exatamente o posicionamento de cada mancha, não misturando solos de produtividade alta e baixa, estratificando, né? Também não só o grid, vamos dizer assim, a mancha produtiva, mas também estratificando o solo, buscando informação do que tem de nutriente, onde ele está posicionado. E assim por diante, gerando uma recomendação específica para cada mancha dessa, tentando uniformizar, né? Não necessariamente precisa ter todo o equipamento em casa, né? Como o professor complementou, não necessariamente você precisa gastar um dinheiro grande para poder usar, né? Um trabalho desse. Hoje tem muitas empresas que prestam serviço na parte de aplicação, na parte de levantamento de dados, né? Então consegue não só em fazendas grandes, mas em médios e pequenos produtores também. Professor Márcio, com essa mudança, né, de ideia de produção, a gente tem alguns desafios, né? Tanto bioinsumos como na taxa variável, geoprocessamento, provavelmente vão ter que ter pessoas especializadas, né? E tecnologia no campo, né? Quer dizer, o campo vai ter que estar conectado, né? E pessoas com alta capacidade de colocar isso na mão do agricultor. Como o senhor vê esse desafio? Pode até o Cleverson dar um palpite aí também, né, Cleverson? Porque a coletividade e o desafio de pessoas especializadas, nós estamos formando agora, são nossos gurizinhos que estão saindo da faculdade aí, né? Eu diria que ele é um campo multidisciplinar.
Ninguém consegue fazer nada sozinho hoje. Não adianta o agrônomo, o engenheiro agrícola ir lá na lavoura, ele não vai conseguir resolver os problemas se ele não tiver uma máquina com sensores embarcados ou para conseguir fazer a aplicação de uma taxa variável. Dá para eu fazer com uma máquina convencional? Claro que dá, mas ele precisa do apoio de uma máquina para fazer isso. Então, essas ferramentas elas têm que estar, e essas pessoas, além de ter uma formação, elas têm que trabalhar em conjunto. Eu penso hoje num profissional na área de agricultura de precisão, ele é um profissional que ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que trabalhar, não que ele tem que conhecer. A gente não tem a capacidade de conhecer tudo, mas a gente tem que saber trabalhar em equipe para conseguir fazer um bom trabalho. Naturalmente, nós estamos passando por um processo de revolução, uma nova revolução industrial. Se a gente for analisar sob a ótica da inteligência artificial, ela vai facilitar, ela vai trazer muitas facilidades, mas ela por si só, ela precisa ainda do monitoramento do ser humano. Não adianta eu contratar um serviço que vai pegar um pacote de dados e vai fazer uma recomendação. Será que isso é certo? Quem que vai ter o discernimento para saber se aquilo realmente está correto? Com o passar do tempo, a inteligência vai se aprimorando, existe uma naturalização de que a tecnologia se popularize e isso vai chegar, como já está na palma da nossa mão. Para o agricultor é diferente, o agricultor não está num espaço isolado, né? Ele está aí com o celular na palma da mão hoje. Ainda que a gente tenha muitos rincões no Brasil que a tecnologia não chegou, mas temos que pensar que a agricultura competitiva, ela vai ter que passar por esse processo e vai precisar de pessoas capacitadas e multidisciplinares. Não só uma, várias. Tá? Não basta o agrônomo. O agrônomo vai ter que ter contato com um especialista em ciência de dados, porque está gerando um pacote tão grande de informações, o Cleverson sabe disso, né? Uma coleta de 2 anos de solo, mais produtividade, mais macro, micronutrientes, gera um volume muito grande de informações. E a gente só coletar dados e não saber o que fazer com esses dados não traz muita aplicabilidade para o agricultor. O agricultor tem que aplicar isso. A gente tem que ter ferramentas e pessoas que possam usar essas ferramentas para usar essa informação, né? A informação vale dinheiro hoje. Claro. Então, o desafio é formar profissionais agora com alto nível de campo e alto nível da parte de informática para saber manusear esses dados. Esse é o grande desafio. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto. E Cleverson, se quiser complementar em relação a essa questão de direcionamento desses dados, hoje para o produtor ter esse auxílio, essa ajuda em interpretação de dados também é essencial. Hoje a nossa empresa ela consegue levar isso para o produtor, né? Mas como o professor comentou, nada é feito sem o auxílio de um agrônomo, de alguém que esteja próximo ao produtor. O produtor realmente, quando você entrega, indiferente do serviço que ele esteja recebendo, a hora que ele pegar em mãos qualquer tipo de serviço, se não tiver uma consultoria, alguém que consiga explicar e fazer com que ele entenda, aquilo não serve para nada, mesmo que seja real, para ele não vai conseguir pôr a campo e fazer com que aquilo funcione. Então precisa realmente de pessoas capacitadas que tenham vontade de não só ganhar dinheiro, mas sim levar a tecnologia e o conhecimento a campo. O recado é que a gente não trabalha sozinho, né? Não. E a tecnologia está aí para ajudar. Isso aí. Professor Márcio, muito obrigada pela participação. Volte sempre aqui no Agrofag. Obrigada pela contribuição. Obrigado. Cleverson, mais uma vez também, a gente conversando aqui. A gente vai se ver lá no City Farm, né? No fim do ano. Vamos participar novamente, segundo ano. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, até a próxima. Isso aí. Vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. O tempo instável marcou a semana e a nebulosidade continua bem atuante hoje no oeste do Paraná, assim como as temperaturas mais geladas. Segundo o CIMEPAR, em Cascavel, a indicação é de que pancadas de chuva pontuais ocorram ao longo do dia. A mínima hoje é de 13 e a máxima 20 graus. Amanhã, uma massa de ar seco e frio avança pelo estado e favorece a queda das temperaturas. A mínima amanhã é de 11 e a máxima não passa dos 16. O tempo firma e tem sol esperado com apenas algumas nuvens no céu. Na terça, a temperatura cai um pouco mais, mas a variação pode ser maior. Mínima de 8 e máxima de 19. Na quarta-feira, as condições permanecem as mesmas, mínima de 8 e máxima de 19 graus. Vamos a Guaíra.
onde hoje chove por lá. São esperados 10 milímetros de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 21 graus. Na segunda, o tempo estabiliza e as temperaturas caem um pouco. Os termômetros variam entre 13 e 18 graus. Terça, as temperaturas ficam entre 11 e 20 e na quarta-feira, dos 10 aos 21 graus. Na previsão do tempo para Foz, agora temos a indicação de que o domingo terá algumas nuvens, mas não deve chover por lá. O tempo continua fresquinho, termômetros ficam entre 15 e 21 graus. Amanhã, 12 é a mínima esperada e 19 a máxima. O tempo fica ensolarado. Na terça, a temperatura cai um pouco e deve registrar 10 graus de mínima e máxima de 19. E segue assim, fresquinho, sem chuvas na quarta-feira. Mínima de 10 e máxima de 20 graus. Depois do intervalo, Rondônia Rural Show atrai milhares de visitantes em Ji-Paraná. É daqui a pouco. O futuro pede os diferentes. Pede excelência, prática, inovação e empreendedorismo. Na FAG, a diferença está na qualidade dos professores, nas aulas imersivas que aproveitam a estrutura do campus mais completo e moderno do Brasil. No networking empresarial, nos eventos exclusivos e nas oportunidades criadas para você realizar. Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br/vestibular e inscreva-se. Provas 14 de junho. Quem faz FAG, faz a diferença. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. A Rondônia Rural Show é a maior feira de agronegócios da região norte, realizada desde 2012 em Ji-Paraná. O evento tem foco no desenvolvimento sustentável da agropecuária e reúne agricultores, empresários e o público em exposições de máquinas, insumos, vitrines tecnológicas e animais, além de oferecer palestras, oficinas e demonstrações práticas. Vamos ver. Durante os dias de evento, agricultores, produtores rurais, empresários, estudantes e visitantes de todas as partes do Brasil puderam conferir de perto o que há de mais moderno em tecnologia agrícola, maquinário, pesquisas e soluções sustentáveis para o campo. Empresas de diferentes regiões do estado apresentaram produtos que carregam a identidade, qualidade e alto valor agregado. A nossa castanha tem um sabor muito puro, muito leve, não é uma castanha que as pessoas são acostumadas com um sabor forte, ela é fresca e ela é muito crocante, então as pessoas sempre se surpreendem, na verdade, quando experimentam mesmo. Além da produção, o foco está na inovação. Empresas investem em tecnologia para agregar sabor, durabilidade e o apelo visual aos produtos. A feira representa oportunidades de novos negócios, ampliar mercados e mostrar para o mundo a importância da floresta amazônica, o poder que ela tem, né, de sustentabilidade, de como as famílias sobrevivem dela, mantendo ela de pé e como os óleos e manteigas que a gente encontra nela são tão importantes. A gente participando aqui, a gente está participando do desenvolvimento, está desenvolvendo franquias, né? E apresentando melhor os nossos negócios para o Brasil todo aqui e até para mesmo outras pessoas de outros países que estão por aqui. O estande empresarial é mais que uma vitrine, é uma ponte entre o que Rondônia tem de melhor e os mercados que buscam inovação com a identidade regional e bastante tecnologia de ponta de olho no futuro. A tecnologia ela tem avançado extremamente muito rápido. Então, além dos drones, a IA também, em conjunto com os drones, dentro do agronegócio, eles vão conseguir otimizar, como eu falei, cada vez mais o trabalho do campo. Então, daqui a pouco você vai ver cada vez mais a mão de obra sendo utilizada pelas próprias tecnologias. O espaço dedicado à pecuária foi um dos mais visitados da feira. Criadores de várias regiões do estado trouxeram seus animais de estimação e de produção. E uma atração inusitada roubou a cena.
um búfalo de olhos claros que virou celebridade dentro da feira. Onde ele passava, chamava a atenção e posava para a foto como um verdadeiro modelo rural. Interessante, eu nunca tinha visto, não. As inovações impressionaram, da produção de cacau, passando pelo girassol até o café, que mais uma vez se destacou como símbolo de excelência em Rondônia. Olha, essa feira, ela representa o crescimento, o desenvolvimento da região norte do país, especialmente no nosso estado. Nós temos que lembrar que essas indústrias que aqui estão hoje, elas vivem longe do estado de Rondônia. E a Rondônia Rural Show é um momento de aproximar o nosso agricultor das grandes indústrias de equipamentos agrícolas para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade daquilo que nós produzimos. Os empresários saíram satisfeitos com as oportunidades de negócio e os resultados alcançados. Os números falam por si. A 12ª edição da Rondônia Rural Show teve recorde de público e de negociações. Um verdadeiro marco para o agronegócio rondoniense. O ano passado, 270 mil pessoas aproximadamente. E esse ano, em torno de 430 mil pessoas passaram por aqui. Mais de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Isso aí é algo maravilhoso, que já supera muitas outras feiras, né? Tanto em pessoas, quanto também em negócios realizados. Rondônia mostra mais uma vez que é um estado que cresce com responsabilidade, tecnologia e valorização do homem do campo. A Rondônia Rural Show 2025 entra para a história como a maior de todas as feiras. Muito bem, a gente agradece aos amigos do Sistema Gurgax de Comunicação, o Eduardo e a Jean Carla, pela reportagem produzida lá na feira. E agora vamos conferir como fecharam os preços da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo, R$ 311,15. O quilo do suíno, R$ 6,70 e o quilo do frango, R$ 4,30. Vamos então ao nosso momento das redes sociais, em que a gente mostra aqui as fotos e os vídeos que vocês enviaram para a nossa equipe ao longo da semana e também alguns cursos e eventos. Começamos com essa foto aqui, olha só, professor Celso, lá em Nova Aurora. Chuva de granizo não é fácil. E também tem um vídeo que a produtora mandou pra gente, olha aí. Eu perguntei para ela se tinha acontecido alguma coisa com os animais, lá na propriedade, com a família, né? Não, tudo certo, mas ainda assim a chuva de granizo assusta, né? Assusta bastante. Isso aí, olha só então, um abraço a todo o pessoal lá de Nova Aurora. Seguimos então, essa rosa foi registrada então pela Rose, lá no sítio do pai dela que a gente já mostrou aqui em Santa Luzia. Foto muito linda, né? Linda demais. Um close da rosa aí, muito bonito. A rosa perfumada, imagina só o aroma. Seguimos aqui então também, olha só, teve visita dos alunos do Colégio Agrícola de Toledo aqui, né, na última segunda-feira, em que a nossa parceira agrônoma Isabelle acompanhou aí e mostrou para eles um pouquinho da estrutura da Fazenda Escola, acompanhado dos professores, os técnicos também. Eles conheceram um pouquinho sobre a produção de hortaliças lá no sistema hidropônico, o hospital veterinário, fizeram uma visita bem legal. Esses são técnicos agrícolas, é importante para eles virem conhecer a nossa faculdade, né? Nosso centro universitário. Isso aí, já se preparando para a graduação. Teve o segundo Encontro Paranaense de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, que foi um evento realizado lá pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Toledo. Aí com bastante participação, a equipe da Prefeitura mandou essas fotos pra gente. Também sempre muito parceiros. E olha aí, temos um vídeo do Milton, vamos ver o que ele disse. E olha, hoje com todo esse tempo aí chovendo, a vida do apicultor não para. Hoje estou aqui no sítio, tratando das abelhas. Cheguei aqui no sítio cedinho, já tratei de 2 apiários. Agora, esperar a chuva passar e depois meio-dia já vou para outro. Porque agora no inverno a gente não colhe mel, a gente trata das abelhinhas. Aí na época da florada, aí a gente colhe, beleza? Hoje o tempo está propício para fazer aquela panelada de pipoca e sofá e pipoca. Chuva pede, né?
Bom demais, bom demais. E os apicultores? A agricultura não para, né? É uma fábrica de céu aberto. Chove e sol, chuva e sol. E continua a produção, isso aí. E o Milton explicando, né? Agora é momento de garantir um alimento de qualidade para as abelhas, para não faltar mel nas próximas safras. Show de bola. Seguimos aqui então, olha só, agora vamos falar um pouquinho sobre os eventos. O 4º Encontro Paranaense de Nutrição de Plantas vai acontecer lá em Marechal, na próxima semana, um evento cheio de profissionais renomados aí. Vale a pena participar desse evento. Temos também aqui o 5º Encontro Nacional sobre Bioinsumos, dia 24 e 25 de junho, lá em Pato Branco. Mais informações temos no QR Code. Temos também, olha só, o 5º Encontro Paranaense de Drones de Uso Agrícola, Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, dia 2 e dia 3 de julho. Então, quem quiser saber mais informações, dá para acessar o Agroinformativo, que é sempre parceiro aqui, traz as dicas de cursos para a gente. E olha só, a Agrofag participando em mais um ano do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece dia 22 e dia 23 de outubro, lá no Transamérica Expo Center em São Paulo. Quem quiser participar desse evento, o Agrofag tá chique, ó, nós temos cupom de desconto. Então, Agrofag CNMA 10, é só você usar esse código aqui para ganhar 10% de desconto na sua inscrição. Você que quer participar, então, desse que é um dos maiores eventos aí voltados para o público feminino no agronegócio, fica a dica, CNMA 2025. Professor Celso, encerramos então com essa divulgação nas nossas redes sociais. Te vejo no próximo domingo. Uma ótima semana para o senhor. Uma ótima semana para você, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Até lá!